Bom dia. No fundo, esta breve conversa que eu me proponho aqui ter convosco durante cerca de um quarto de hora não se afasta muito daquelas que os nossos colegas na primeira sessão tiveram e, no fundo, pretende refletir sobre a nossa presença no território e pensarmos se neste milénio nós podemos continuar a pensar o nosso relacionamento com o mundo que nos cerca nos mesmos moldes que o fizemos ao longo do último milénio e que tem caracterizado, de facto, ainda muito a nossa visão do mundo. Na realidade, proponho fazer isto de um ponto de vista histórico. Portanto, eu sou historiadora da ciência e da tecnologia e no nosso centro de investigação, que é o Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, nós temos uma série de temas em que pretendemos usar a história não apenas para a fruição da história, como somos historiadores, gostamos mesmo de fazer história, mas também pegar na história para contribuir, para refletirmos sobre a sociedade contemporânea. E, portanto, o que eu vos trago hoje é precisamente uma investigação que temos vindo a fazer no âmbito de um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que partiu da questão de Lisboa, ou seja, como é que Lisboa pode ser vista como uma cidade que foi moldada pela presença de cientistas e engenheiros, e muito rapidamente passámos de Lisboa, obviamente, para Almada, porque as relações eram óbvias, havia muito, de facto, de comum e, portanto, acabámos por, muito rapidamente, virmos também para este lado do Tejo. Na realidade, nós, quando pensamos em Lisboa e em Almada, é quase que impossível não pensarmos em dois elementos. O primeiro é o rio e o segundo é a Ponte 25 de Abril. E se pensarmos um bocadinho, eles são algo antagónicos. De facto, o rio normalmente tende a dividir as duas margens. Antes da Ponte 25 de Abril, a capacidade de nós nos movermos entre as duas margens do Tejo não era aquilo que nós hoje estamos habituados. E, por outro lado, precisamente a Ponte 25 de Abril, que restabelece esses fluxos entre as duas margens do Tejo. E, naturalmente, quando nós olhamos precisamente para estes territórios, tendemos a pensar que a imagem e a construção que temos dele tem a ver essencialmente com uma reflexão que data, no máximo, quando pensamos normalmente, de meados do século XX. E, na realidade, esta relação entre Lisboa e Almada foi pensada por cientistas e engenheiros logo no princípio do século XX e enquadrado numa preocupação que começa a nascer no final do século XIX, que é precisamente a forma como nós desenhamos as nossas cidades. Nós há pouco, logo na primeira sessão com o colega Carlos Silva, precisamente vimos de que forma é que a questão do ambiente se tornou fundamental para nós, mas na realidade este tipo de problema começa por nos aparecer logo em finais do século XIX, através de vários autores, aqui talvez o mais conhecido, que é o Ebenezer Howard, que vocês têm à vossa esquerda, que escreve uma obra que está por debaixo da fotografia dele, que se chama As Cidades Jardins do Amanhã, portanto, que é a Garden Cities of Tomorrow. Na realidade, o Ebenezer Howard era um homem ligado, como grande parte dos engenheiros e cientistas do final do século XIX, às teorias do socialismo utópico e, portanto, estava muito interessado em perceber como é que se podia construir uma cidade mais justa e mais harmónica, essencialmente com base naquilo que seria uma aproximação à natureza, no caso do Ebenezer Howard. Ele era, dentro do socialismo utópico, era um homem ligado às teorias do Henry George, portanto, o chamado georgismo, que tinha como característica fundamental considerar que a terra era o elemento fundamental da riqueza das nações. Vocês, aliás, veem ali a primeira versão do Monopólio, que é um jogo que quase todos nós jogamos. Penso que os mais jovens ainda jogam Monopólio, ou pelo menos terão visto como um objeto quase histórico o Monopólio que nós, os mais velhos, jogámos muito durante a década de 60 e de 70. E, na realidade, quando nós olhamos para este Monopólio inicial, ele foi construído por uma senhora, Elizabeth Phillips, que era conhecida por Lizzie, precisamente para demonstrar aos seus alunos como é que as teorias do georgismo se podiam levar à prática. E é por isso que no Monopólio tudo aquilo que nós compramos, e é riqueza, são, como vocês sabem, estações, ruas, etc.
E, por acaso, até há um exercício bastante interessante que se pode fazer, que é ver, por exemplo, em Portugal, quais são as ruas que vão existindo nos vários monopólios. E, de facto, no último monopólio, por exemplo, as ruas que existem, com duas exceções, a Avenida Ferreira Borges em Coimbra e a Avenida Central em Braga, todas as outras ruas são do Porto e de Lisboa. Portanto, não há outro território no monopólio mais recente. Por exemplo, nos anos 70, quem o jogou lembra-se, por exemplo, que a Avenida Luísa Todi, em Setúbal, era uma das propriedades mais caras. E isto também nos pode levar a fazer uma reflexão, enfim, divertida, porque podemos estar a ver também o jogo do monopólio, como é que, na realidade, o território é pensado e como é que nós nos habituamos a pensar o território. Portanto, o que é que, na realidade, a ausência de qualquer rua de Almada, ou de Setúbal, ou de Faro, diz sobre a gestão que nós temos do território em Portugal. E, na realidade, o Ebenezer Howard tem esta ideia de uma construção de uma cidade em harmonia com a natureza, portanto, é uma utopia quando ele a escreve. Por razões meramente casuais, ele tem a oportunidade de fazer a sua cidade, portanto, ele recebe uma herança e dedica precisamente a comprar um território, uma zona para construir a sua cidade, que é aquela que vocês veem ali, em Inglaterra, no condado rural. E, na realidade, esta imagem da cidade-jardim, portanto, no fundo, uma cidade em que a indústria estava no exterior da cidade, em vários círculos concêntricos, e que no centro as pessoas viveriam e teriam o tal acesso aos jardins, acaba por ser um modelo que nós hoje recuperamos muito, mas que, na realidade, quando fazemos a transição do século XIX para o século XX, não é tanto o modelo que nós encontramos. E muito, precisamente, na sequência daquilo que também o primeiro orador teve a oportunidade de dizer. Na realidade, a ideia de que o homem domina a natureza e que, portanto, pode fazer dela o que quiser, até claramente à Primeira Guerra Mundial, é uma noção extremamente aceite. Ou seja, a ideia é que não é uma coisa má, é uma coisa boa. De certa maneira, a natureza é algo caótica e se ela não é ordenada como nós pensamos o mundo, com as nossas categorias, então nós vamos intervir nela e vamos obrigá-la a configurar-se à nossa imagem. E, na realidade, quando nós olhamos para os dois protagonistas desta pequena conversa, um engenheiro e o médico, o engenheiro é o Mel de Matos e o médico é o Fialho de Almeida, que nós conhecemos até mais não por ser médico, mas por ser um jornalista influente, ambos republicanos, ambos socialistas utópicos, mas ao contrário do Ebenezer Howard, eles partilham da ideia de que não é a terra que é a base da riqueza das nações, é a indústria. E, portanto, a visão que eles têm para o relacionamento entre Almada e Lisboa é a de um rio Tejo cheio de barcos a vapor e, de ambos os lados, e particularmente de Almada, uma zona fortemente industrializada. E vendo como um elemento positivo. Vocês veem ali na imagem superior uma imagem de Almada em meados do século XIX e embaixo já na parte final do século XIX. Mas, na realidade, a imagem que nós temos mais forte de Almada no século XIX é já uma imagem de uma zona industrial. Na realidade, a partir de 1860, as zonas industriais de Lisboa vão se mudar progressivamente para a zona de Almada. Vocês conhecem em Lisboa as zonas industriais tradicionais de Alcântara, do Beato, etc. São sempre zonas ribeirinhas, porque, na realidade, a maneira de aceder à mercadoria e a maneira de aceder às matérias-primas, a via fluvial era fundamental. E se nós olharmos para o nome das ruas, em Almada, vocês encontram imensos restícios desta presença do rio em Almada, com os boqueirões, etc. Portanto, a 24 de Julho não existia, é uma construção de engenharia do século XX e, portanto, o rio ia até muito mais dentro de Alcântara. E a mesma coisa subjaz à alteração da zona industrial de Almada de Lisboa, para Almada. Portanto, vamos centrar-nos precisamente na zona ribeirinha. Vocês aqui veem uma das fábricas mais emblemáticas desta transição, conjuntamente, por exemplo, com a CUF e com os caminhos de ferro, que também vão moldar toda esta zona, que é uma fábrica de moagens que se instala em 1865. É uma fábrica muito inovadora
quer da forma como está construída, quer principalmente pelo facto de ser das primeiras a usar uma máquina a vapor em contexto industrial, mas que em 1897 sofre um incêndio tremendo. E ao sofrer esse incêndio vai ser depois reconstruída num prazo muito rápido, num ano, e a imagem que vocês têm é precisamente da fábrica de moagem na sua reconstrução, portanto, 1898, exatamente do ano em que o Ebenezer Howard publica a sua obra, e é novamente uma fábrica muito inovadora porque se trata da primeira obra em betão que nós temos em Portugal. Portanto, é uma tecnologia muito nova e que é utilizada precisamente na construção desta fábrica. Ora, muito pouco tempo depois, portanto, em 1905 e em 1906, o Mel de Matos e o Fialho de Almeida publicam na Ilustração Portuguesa, que é uma revista que vai ter uma vida, embora não muito longa, portanto, ela cessa de ser publicada em 1924, mas é extremamente marcante. Nós ainda hoje continuamos a revisitar a Ilustração Portuguesa frequentemente. Portanto, ela estava ligada ao Século, que era um jornal republicano. Eles escrevem duas obras. A primeira, que se chama Lisboa no ano 2000, do Mel de Matos, e a outra, Lisboa Monumental, do Fialho de Almeida. E são duas obras de reflexão, não sobre Lisboa, mas sobre a relação de Lisboa com Almada. Apesar de ambas chamarem Lisboa, na realidade têm muito mais até do relacionamento intermargens do que propriamente sobre Lisboa. Neste caso, vocês veem aqui duas das imagens do Mel de Matos. Aliás, a obra deste engenheiro foi, em 1998, teve uma publicação por uma editora que mostrava precisamente o texto e as imagens. E a ideia do Mel de Matos, portanto, vocês estão a ver a zona ribeirinha, portanto, a zona correspondente hoje a Santa Apolónia, mais ou menos, e ao cais do Sodré. E a ideia dele é precisamente pensar essa zona num relacionamento próximo com a zona do outro lado. E, portanto, vocês têm aqui elementos marcantes do que é a visão de alguém que partilha do sansimonismo, portanto, que é a ideia da indústria como elemento de progresso único. Tem, obviamente, aqueles elementos, portanto, aéreos, que é sempre recorrente nas imagens utópicas, desde praticamente Leonardo da Vinci aparecem sempre objetos de voo, porque é algo que nós, enfim, não conseguimos fazer exatamente como desejaríamos. Vêm depois vários elementos típicos da civilização industrial, dos quais uma torre de comando e o relógio, tal como nós pensamos nele hoje, é tipicamente um objeto da civilização industrial. Antes da indústria, o relógio não é utilizado para marcar as horas, portanto, esta ideia da cadência das horas, tal como nós a concebemos, partilhada, e que nós entramos a X horas, saímos a outras horas, e que depois até teve no relógio de ponto o seu elemento mais icónico. Portanto, tem ali um grande relógio, e depois vocês veem precisamente aqui algo, enfim, isto devia talvez funcionar, mas pronto, veem ali uma parte de um túnel, e nesse túnel o que tínhamos por baixo era um comboio. E o comboio passava por debaixo do rio Tejo. Portanto, o túnel ligaria as duas margens do Tejo e no seu interior circularia um comboio que vocês não conseguem, obviamente, ver ali, mas a descrição que o Mel de Matos faz desta linha férrea é: na estação de caminho de ferro de Lisboa, via-se um edifício cilíndrico com uma única porta envidraçada e iluminada de luz elétrica de dia e de noite. A eletricidade é outro dos ícones desta ideia do progresso industrial. Era o ascensor do túnel que levava precisamente à rede férrea de atravessar entre ambas as margens. O túnel contava com cerca de 6.500 metros de extensão, dos quais 2.200 totalmente debaixo de água. A obra seria projetada por engenheiros portugueses, e isto tem a ver com a afirmação também, enfim, de uma certa identidade profissional em Portugal. Levaria 5 anos a fazer, e as condições eram obviamente extremamente difíceis, porque tratava-se de um túnel que ia por baixo do rio. Nesta linha haveria sempre comboios de 5 em 5 minutos,
ligando Lisboa a Almada, e também uma estação subterrânea de onde viriam os comboios que vinham precisamente do Alentejo. E depois descreve as locomotivas ao serviço do túnel, como vocês veem, têm uma forma singular. São precedidas por um cone muito agudo, com um vértice voltado no sentido inverso ao da marcha. Este cone fazia pressão sobre a camada do ar à sua frente, empurrava-o para trás, criando um vácuo que forçava o ar a descer por poços de ventilação, renovando, portanto, a atmosfera. E depois termina na linha alentejana, as carruagens eram todas iluminadas de luz elétrica. Na extremidade de cada carruagem havia um toalete com todos os regalos e confortos da civilização. Não se percebia a trepidação, graças a molas e amortecedores hidráulicos. E em 3 minutos chegava-se de Lisboa ao Seixal. Portanto, esta ideia, de facto, de atravessamento das margens, não através de uma ponte, mas através de um túnel, é precisamente esta ideia da ligação entre aquilo que era Lisboa, muito ligada à ideia da governança, portanto, no fundo, a zona política, e, por outro lado, a zona económica, que estaria precisamente do outro lado do Tejo. E é a imagem, precisamente, desta Lisboa que se dedica à parte política e a Lisboa que se dedica à economia, que nos é transmitida por Fialho de Almeida. No caso do Fialho de Almeida, temos efetivamente uma ponte. Esta ponte é diferente da nossa 25 de Abril, mas na realidade tem todos os componentes da ponte 25 de Abril, incluindo o comboio, como vocês veem. Claro que nós agora temos o comboio por baixo. Aqui o comboio era um elemento crítico no atravessamento, mas ele chama a atenção que também teria zonas que não só seriam dedicadas já aos poucos automóveis que existiam, como também haveria uma parte totalmente dedicada a carruagens ou outros veículos puxados por animais. E vocês veem o Tejo cheio de vapores, porque é esta a imagem. De facto, é uma zona de Almada industrial que inclui o próprio Rio Tejo. Portanto, que se estende para além do território terrestre para nos chegar precisamente ao território do Tejo propriamente dito e que, portanto, poria as duas zonas, as duas margens do Tejo, quase que de forma contrastante. E as palavras, aliás, do Fialho de Almeida são claras. A outra grande Lisboa, portanto, ele chama sempre a Almada a outra Lisboa, a Lisboa das indústrias, das forjas e martelos, a Lisboa fabril, iriçada de chaminés e fumos londrinos, portanto, é a imagem londrina da grande revolução industrial, mirando ameaçadoramente do outro lado do Tejo, a cidade de Corte. Portanto, ele é um republicano e está a falar de Lisboa no período da monarquia, portanto, obviamente, que aproveita para fazer a sua crítica. E Lisboa é descrita como a cidade da festanga, através de labirintos de steamers que encheriam de grandeza o porto formidável. E, portanto, na realidade, quando nós olhamos para esta matriz, nós não só podemos pegar neste exemplo histórico para pensar o relacionamento entre Lisboa e Almada e pensarmos como é que nós vemos esse território que acaba por ser hoje muito um território de miscigenação, porque na realidade a ponte sobre o Tejo permitiu a reconstituição de um conjunto de fluidos e de fluxos que já eram pensados precisamente nas utopias do princípio do século XX, mas é também uma oportunidade para pensarmos em questões mais vastas, pegando num exemplo de estudo, de um caso de estudo histórico sobre as chamadas segundas cidades, portanto, a ideia de que há cidades e depois cidades satélite à sua volta, como seria eventualmente o caso de Almada, discutir se eventualmente isto corresponde à realidade, portanto, se não há identidades próprias que são construídas nestas trocas de economias, de posições políticas, etc. Mas também usarmos este exemplo para pensarmos se somos muito diferentes do Mel de Matos e do Fialho de Almeida. Ou seja, na realidade, muitos de nós, enfim, em termos globais, continuamos a pensar o progresso muito como o Mel de Matos e o Fialho de Almeida. O progresso essencialmente como crescimento,
como crescimento industrial e pensarmos que somos capazes de resolver os problemas através das tecnologias. E, na realidade, isso é algo que temos que refletir a propósito do tema da primeira conferência sobre o antropocénico. Nós estamos, de facto, num período em que a pegada humana deixou de ser apenas uma pegada para ser uma força que, na realidade, molda o planeta, e é preciso pensarmos se a forma de conseguirmos continuar a usufruir do planeta, como o colega Carlos Silva referiu, o problema não é o planeta, é a nossa sobrevivência no planeta, porque o planeta vai sobreviver sem nós, sem qualquer espécie de problema. Já teve, como nós sabemos, a catástrofe, digamos assim, do ponto de vista natural e sobreviveu, portanto, vai continuar a sobreviver. A questão é se nós chegaremos ao próximo milénio. E, na realidade, isso convoca-nos para pensar se o modelo, a nossa mundividência da realidade, pode continuar a ser esta. Ou se não tem que ser mudada. Nós continuamos largamente ligados ao paradigma do século XVIII e do século XIX, portanto, continuamos com um paradigma que vem do iluminismo, a ideia da dominação da natureza, etc. E, na realidade, nós temos que pensar se será este o modelo que nos leva a conseguir uma gestão mais harmoniosa do planeta. E, na realidade, começamos a ter muitas interrogações sobre este tipo de questão. Principalmente porque há já muitos projetos, nomeadamente nos Estados Unidos, com uma aposta forte em alternativas de colonização fora do planeta. Ou seja, a possibilidade de irmos para Vênus ou irmos para Marte. Ou seja, a ideia de que nós podemos formar outras terras. E quando a prioridade começa a ser sairmos e não resolvermos o problema que temos entre mãos, leva-nos, de facto, a refletir quais são os percursos que nós, enquanto utilizadores do planeta, de facto, queremos convocar. E, nesse sentido, eu acho que os exemplos históricos são oportunidades relevantes para nós pensarmos sobre a contemporaneidade. Como digo, como historiadora, eu gosto dos exemplos históricos só por si, poderia ficar apenas com o exemplo histórico e estava satisfeita, mas acho que eles podem ser usados de uma maneira muitíssimo mais coletiva, numa reflexão sobre aquilo que é as vivências contemporâneas. E, portanto, gizarmos, através destes exemplos, destas reflexões a partir de exemplos históricos, políticas atuais que possam, de uma maneira ativa, modificar o nosso futuro e permitir que daqui a bastantes anos continuemos a ter uma audiência como esta, a refletir sobre problemas de gestão da natureza, de gestão humana da natureza e, portanto, nesse sentido, a razão pela qual eu trouxe este exemplo foi para pensarmos um pouco sobre as nossas diferenças e as nossas parecenças com a forma de pensar do princípio do século XX e criarmos, precisamente, nessa reflexão, um pensamento autónomo sobre o território a partir de Lisboa e de Almada. Muito obrigada.